A esquizofrenia é uma doença que afeta cerca de 1% da população mundial, mas, apesar dos 150 mil casos novos por ano no Brasil, cerca de metade das pessoas com essa doença não recebe tratamento. Em parte devido ao desconhecimento da população, além das dificuldades de acesso à saúde, mas também ao fato de a doença ser estigmatizada. Muitas vezes, as informações que nos chegam sobre esse transtorno, que pertence à família dos transtornos psicóticos, é a que vem dos filmes e do noticiário, que muitas vezes associa a esquizofrenia com situações que não têm a ver com a doença necessariamente. Como nós vamos ver nesse vídeo, seus sintomas expressam alterações do funcionamento psíquico que resultam numa perda do juízo crítico da realidade. Então me acompanhe agora que nós vamos conversar um pouco mais sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é caracterizada pela presença de delírios e alucinações, que são sintomas psicóticos. Sintomas que nós vimos no vídeo anterior do canal, chamado Psicose, onde eu falo das psicoses de maneira geral. Os delírios na esquizofrenia comumente são de perseguição, ou seja, a pessoa sente que existe uma trama contra ela, que algo está sendo feito no sentido de prejudicá-la, de persegui-la, um complô. Esses são os delírios mais frequentes. Delírios de referência também são comuns. A pessoa pensa que está sendo apontada na rua, que as pessoas estão comentando sobre ela, ou que nos meios de comunicação há mensagens que são direcionadas especialmente para ela. Esses delírios, eles levam a alterações de comportamento. A pessoa passa a se comportar de acordo com a sua crença. E aí ela se isola, ela fica com medo. Em algumas situações específicas, ela pode até ficar agressiva. Além dos delírios, outros sintomas comuns, que frequentemente aparecem, são as alucinações, que são alterações da percepção. Dentre elas, as alucinações auditivas são as mais comuns. A pessoa ouve vozes que as outras pessoas não ouvem. Vozes que muitas vezes conversam entre si ou ainda comentam o que ela está dizendo, e algumas vezes tem uma fala, um conteúdo depreciativo, a voz ofende, xinga, fala coisas ruins para a pessoa, e algumas vezes as vozes são de comando, elas ordenam que a pessoa se agrida, se machuque ou que machuque outras pessoas. Alucinações também podem ser visuais. A pessoa vê vultos ou figuras humanas, geralmente mal definidas, não são figuras humanas completas, mas que podem também trazer uma sensação de pavor, de susto, muito importantes. Além desses dois sintomas principais, a gente pode ver também as alterações do comportamento. O comportamento se torna desorganizado. A pessoa pode ficar agitada, pode fazer coisas sem sentido ou sem objetivo, e algumas vezes existem alterações motoras, ou seja, do movimento. A catatonia é um sintoma que exemplifica isso. São alterações motoras muito graves, na qual existe um bloqueio dos movimentos, uma alteração mais grave do movimento. E o pensamento também se torna desorganizado, e a gente pode observar isso a partir da fala. Uma fala desconexa, uma fala sem sentido. Normalmente as pessoas costumam se referir a esse paciente como não falando coisa com coisa, porque não existe uma ligação de um elemento da frase com o outro, de uma ideia com a outra. Esses sintomas que eu descrevi, eles são sintomas que frequentemente aparecem no surto. São sintomas que a gente costuma chamar positivos. Mas não positivos porque são sintomas bons, mas porque representam algo a mais no funcionamento psíquico que a pessoa normalmente não apresenta quando está bem. Então esses sintomas costumam aparecer no surto. O surto psicótico é o quadro mais dramático da esquizofrenia, porque é justamente nele que a pessoa pode se colocar em risco ou colocar em risco a terceiros.
Depois do surto, os sintomas que sobram são chamados negativos. Também não porque são sintomas ruins, porque todos são, mas porque representam uma perda de alguma função ou de algumas funções ou capacidades que a pessoa anteriormente tinha. Então, por exemplo, a afetividade, a expressão das emoções se torna menor, a pessoa então tem uma fala, né, uma expressão facial, a voz, né, que oscilam menos. Ela tem também dificuldades para aprender coisas novas, né, e uma redução da vontade e dos impulsos. Muitas vezes quem vê de fora pode julgar a pessoa como sendo preguiçosa ou sem vontade, né? Mas existe aí uma apatia, uma dificuldade de iniciar as tarefas, de se planejar, de se programar e executar, né, essas tarefas. Então esses são sintomas que permanecem, né, depois aí do surto, que é um quadro mais exuberante, mas que representam, que trazem mais impacto para a qualidade de vida, né, e para o funcionamento no trabalho, social, e que representam então o grande problema da esquizofrenia. Além dos sintomas psicóticos, outros sintomas podem aparecer, como por exemplo, sintomas depressivos, ansiosos, alterações do sono, e também uma situação que é muito comum é o uso de álcool e drogas. E esse uso de álcool e drogas justamente pode piorar a evolução da doença, porque vai intensificar todos esses sintomas, os sintomas psicóticos, e fica mais difícil da pessoa sair do surto. Então essa é uma combinação frequente e que pode arrastar ainda mais a doença. Uma doença cujas causas nós ainda não sabemos, né? A gente sabe que existe uma predisposição genética, né? Então na família pode ter havido um histórico aí de doença mental, e essa predisposição leva a uma vulnerabilidade individual. A pessoa então tem uma vulnerabilidade maior, que se expressa quando? Né? Quando o cérebro se desenvolve, desde a barriga da mãe. Desde o período intrauterino, desde a gestação até os primeiros anos de vida, é uma etapa em que o cérebro está se formando. E nessa etapa do desenvolvimento cerebral, agressões que podem atingir esse cérebro em formação podem modificar, né, a comunicação entre os neurônios, podem mudar a arquitetura cerebral e levar a um desequilíbrio dos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que nós já comentamos aqui no canal, que fazem a comunicação entre os neurônios, e dessa comunicação resultam todas as funções psíquicas, né? O controle do comportamento, os afetos, o movimento, e aí nós temos como possibilidade de agressões, né, infecções ou doenças maternas, né, quando ainda na gravidez, né, a migração, a pobreza, né, as dificuldades sociais, né, a presença de traumas na infância. Agora, o mais significativo que eu gostaria de destacar nesse vídeo é a exposição às drogas na adolescência, principalmente a maconha, que aumenta muito o risco, né, de uma pessoa que tem uma vulnerabilidade genética e nós não sabemos, desenvolver um primeiro surto psicótico. Então aí isso acaba levando a um desequilíbrio dessa conversa entre os neurônios, um desequilíbrio químico que tem um início muito antes disso, provavelmente lá no ambiente do útero da mãe, quando a genética deu uma certa vulnerabilidade, um certo risco maior daquela pessoa ter a doença. Como o paciente não tem consciência sobre a própria condição, né, justamente a doença é caracterizada por essa ruptura aí do juízo crítico da realidade, quem vai levar para o tratamento muitas vezes é a família. A pessoa não vai se organizar para buscar ajuda sozinha. Então a família, né, ou a polícia, dependendo se a pessoa apresentou sintomas em casa ou uma situação na qual se colocava em risco
num espaço público, né? E aí, com o tempo, a pessoa vai ganhando consciência sobre essa condição e aí ela passa a participar ativamente do seu tratamento. O tratamento é feito com antipsicóticos, que são medicações que regulam aquele desequilíbrio químico entre os neurônios que eu falei e vai ativando ou bloqueando vias que são importantes para o controle do comportamento e para a redução dos sintomas, dos delírios, das alucinações, da fala e do comportamento desorganizados. Essas medicações representaram um avanço tanto na psiquiatria como na medicina de maneira geral, porque antes disso, né, lá na primeira metade do século XX, até esse momento, quando uma pessoa entrava em surto, muitas vezes ela não tinha retorno, ela era isolada da sociedade nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, e não podia mais retornar. Agora, com as medicações, né, existe uma possibilidade da pessoa seguir a sua vida, né, e se reintegrar à sociedade. Portanto, além da medicação, será muito importante que ela seja reinserida em abordagens que a gente chama de psicossociais, que envolvem profissionais da saúde mental, né, da assistência social e também dos empregadores, né, de favorecerem o acesso dessas pessoas mediante algumas adaptações no começo, mas aí que eu trago, né, de mensagem, né, que essas pessoas, quando saem do surto, são pessoas que podem viver normalmente, se relacionar, desempenhar, né? Alguns cuidados são necessários, dentre eles o acompanhamento contínuo, o suporte da família. É importante sempre, né, assegurar que o paciente esteja tomando a medicação. O que leva o paciente a novos surtos, muitas vezes, é o fato de ele não estar tomando ou ele parar de tomar a medicação quando se sente bem, e a medicação então pode prevenir novos surtos, e isso é muito importante porque a cada novo surto existem mais perdas, né? A doença fica mais difícil de tratar. Então, essa é a minha mensagem que fica quando a família percebe alterações de comportamento, é importante levar para o tratamento, né? Porque quanto mais precoce for, melhores são os resultados, né? E também, como eu disse, a pessoa pode ter uma melhor resposta se ela estiver longe de álcool e drogas, que essas substâncias que atuam no cérebro acabam agravando o curso da doença. Alguns sintomas aí para a família podem aparecer em momentos iniciais e ainda não são esses que eu descrevi, mas são algumas alterações mais gerais, mais inespecíficas, como, por exemplo, insônia, dificuldades de aprendizado na escola, isolamento social, né, aumento de agitação. E quando aparecem essas alterações de comportamento no jovem, é importante que a família esteja atenta, né, para a possibilidade de um transtorno, né, que pode ser prontamente aí diagnosticado, investigado e tratado para que a pessoa tenha um melhor resultado, né? Então, isso que eu queria trazer hoje, né, esse vídeo sobre a esquizofrenia. E se vocês tiverem algum comentário, dúvidas, né, quiserem deixar aí seu gostei, compartilhar com as pessoas aí que você conhece, por favor, estão convidadas. E também espero vocês no próximo vídeo do canal, aqui no Psique Saúde. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.